paz e a graça do Senhor Yeshua esteja com você. Nós vamos fazer a leitura da epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. E diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroboradores em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tantas que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes na fé, fundados e firmes, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco,
para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados na circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e as tirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades. Ele os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas ligaduras e juntas, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso,
segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária e humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, afeições desordenadas, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malicência, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei a vossos pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Pai, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus.
Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, de falarmos do ministério de Cristo, do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, e tudo o que por aqui se passa, eles vos farão saber. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o, e Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e os que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, a Ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio da Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Esta é uma carta que Paulo escreve aos Colossenses. Quando Paulo estava na prisão, Paulo gostava de escrever. E Paulo falava sobre a graça em Jesus Cristo. Paulo era um judeu que servia ao Senhor. Ele era um escriba muito conhecido, popular. Paulo tinha em sua vida os mandamentos de Deus alicerçados em seu lar. Paulo cumpria todos os mandamentos, Paulo fazia aquilo que o Senhor ordenou nas suas leis, a qual chamamos de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, a qual os judeus chamam de Torá. E diante do seu posicionamento, Paulo era um perseguidor da igreja. A igreja que hoje nós chamamos de gentios. Paulo perseguia os gentios. Porque se nós analisarmos a passagem de Cristo, Jesus, ele veio para os judeus. Mas os judeus o rejeitou. Todos os judeus rejeitaram Jesus? Não.
muitos judeus aceitaram Jesus. Os discípulos eram judeus e eles aceitaram Jesus. Na caminhada de Cristo, ele foi aceito por muitos, porque Jesus, ele veio para judeus. Jesus, ele veio para Israel. Jesus não veio para os estrangeiros. Jesus veio para o povo escolhido de Deus. Porque assim como nós escolhemos as nossas amizades, nós escolhemos com quem nós queremos andar, Deus também escolhe. E Deus escolheu o povo judeu, porque o povo judeu fez uma aliança, um pacto com Deus. Porém, esse povo não aceitou Jesus Cristo. E muitos do que eram gentios, que eram assim chamados, aceitaram Jesus Cristo. Mas Paulo, sendo um judeu, cheio e repleto das doutrinas, ele não aceitava o povo judeu, o povo gentil. E ele perseguia este povo, até que um dia Jesus Cristo se revela a ele. E foi necessário que Cristo se revelasse a Paulo. E quando Paulo tem um encontro com o Messias, a visão de Paulo é transformada. A visão de Paulo é regenerada. A visão de Paulo é iluminada. E diante desse encontro, Paulo entende que Yeshua aceitou os gentios. E nisso, Paulo foi encarregado de uma missão. Diante dessa missão, Paulo começou a pregar em todos os lugares que ele era permitido ir, dando seu testemunho, falando sobre a doutrina, falando sobre o papel de Cristo, sobre o serviço na igreja, sobre o falso ensino, sobre a graça de Jesus, sobre uma vida nova, sobre o revestimento na palavra. Então, Paulo vem falar aos Colossenses sobre a maturidade espiritual. E quando nós falamos em maturidade espiritual, nós estamos falando que no reino de Deus não há acepções de pessoas. No reino de Deus existe a cabeça, que é Cristo. Fora da cabeça de Cristo, todos nós estamos fora do reino. E o que está fora do reino é estar servindo a nossa carne. Fora de Cristo, nós estamos servindo aos desejos e satisfação da nossa carne. Mas quando nós vamos conhecendo o Senhor, mas quando nós vamos nos envolvendo com a palavra, mas quando nós vamos entendendo como Deus trabalha, nós vamos ganhando forças para combater o pecado. Paulo fala sobre a mortificação da carne para eliminarmos a prostituição, a impureza, as afeições desordenadas, a vil concupiscência e a avareza, que são obras da carne.
Elas são manifestas através das nossas ações. Quando nós temos desejos fora da vontade de Deus, nós ativamos a obra da carne. Quando a nossa vontade foge da vontade de Deus, nós estamos acionando a carne. E viver da carne é viver no pecado. E viver no pecado é viver na escuridão. E viver na escuridão é viver longe de Cristo. Por isso, todos os dias, nós devemos meditar na palavra. Nós devemos nos alimentar da palavra, porque somente a palavra vai nos trazer vida, vai nos trazer transformação, vai nos trazer alegria de espírito, vai nos trazer a salvação. Que você fique com essa palavra, com essa carta maravilhosa, onde Paulo nos ensina, assim como nos ensinou aos Colossenses, que assim como Deus não faz acepção de pessoas, nós precisamos entender que o nosso velho homem morreu com Cristo na cruz e hoje nós somos nova criatura. Nós somos chamados filhos de Deus pelo sangue de Jesus. Que hoje você tenha um encontro com Cristo. Que o Messias possa entrar na sua casa. Que hoje você possa sentir a transformação de Deus na sua vida. E que essa palavra, ela venha florescer o seu caminho. Que Deus abençoe a sua vida e o seu lar. E que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.